Vamos para São Paulo agora, porque a gente tem a agenda econômica da semana. Caio Melo já está no nosso estúdio por lá. Caio, muito boa tarde. Semana agitadíssima na economia, né? Pois é, Luísa, boa tarde para você, para o Pedro, para o Christian, todo mundo que nos acompanha. Hoje até vocês três e a audiência, qualquer coisa me interrompam, vamos tentar ser o mais didático possível, porque é bem complexo, tanto em termos do que está acontecendo efetivamente, quanto em termos da agenda e tudo mais. Então, vamos lá. A notícia se impôs e não teria como eu começar aqui sem comentar do dólar. De novo, o dólar no foco econômico do Brasil. É o seguinte, o Banco Central só hoje injetou 4,6 bilhões de dólares no mercado de câmbio, em duas operações, esses 4,6 bilhões. Numa delas, foi num leilão à vista, que foi o maior valor injetado pelo BC desde 10 de março de 2020, ali no comecinho da pandemia. Então, foi nesse leilão à vista que se vendeu 1,6 bilhão de dólares. Depois, mais 3 bilhões com compromisso de recompra, que é o chamado leilão de linha, que já tinha sido anunciado. O leilão de linha em si tem até um aspecto sazonal nele, que no final de ano ele pode acontecer. Tem algumas empresas, por exemplo, multinacionais, tem lá a matriz nos Estados Unidos ou em outro país, na Inglaterra, Alemanha, por aí vai, e muitas vezes a filial aqui do Brasil manda dinheiro para a matriz. Então, você tem uma demanda maior por dólar, pode ter uma disfuncionalidade que eles chamam. É até praxe essa parte do leilão de linha. O que não é praxe é o leilão à vista que o BC fez. Apesar disso, e a despeito do que se imaginava, o dólar está subindo, continua subindo, vou até abrir a cotação agora, mas estava subindo por volta de 0,49%, 0,50%, R$ 6,07. E aí, a grande discussão foi por que o dólar, apesar disso tudo, continua subindo? É porque as incertezas fiscais não diminuem e agora o grande medo do mercado, de alguns economistas, é da tal da dominância fiscal, que é quando o custo do Banco Central, né, o custo no sentido assim de a dificuldade, o efeito prático é tão grande com a política monetária que ela passa a ser muito custosa e passa a vai aumentar tanto os juros que a economia vai também desacelerar demais. Então fica naquele ponto de que a política fiscal afeta muito mais os aspectos da inflação e do câmbio, etc., do que a política monetária. O temor é esse. O que pode fazer esse temor aumentar ou diminuir? Justamente a semana longuíssima e agitada que a gente vai ter nesse aspecto. Vão ser vários dias em 5, isso sim. Que é o seguinte, vamos começar por Brasília então. Em Brasília eu até brinquei no vídeo para as redes sociais que era a São Silvestre de Brasília. Porque a promessa e a expectativa é de que o Congresso Nacional, uma parte o Senado, uma parte a Câmara, vote e eventualmente aprove reforma tributária e a grande discussão se o IVA do Brasil, o Imposto de Valor Adicionado, o Imposto de Valor Agregado, vai ser ou não vai ser o maior imposto do mundo, né? A maior alíquota do mundo ou não. Isso por conta das tantas exceções que foram incluídas de última hora no texto. Também tem Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Elas são fundamentais. Sem elas, o Brasil não tem direcionamento da economia para 2025. Essas são vitais, são fundamentais, essenciais. Além do pacote fiscal, que aí entra na dúvida, vai conseguir votar tudo do pacote fiscal? Porque ele, de certa forma, foi dividido. Vai ter tais medidas vão ser votadas aqui, tais medidas vão ser votadas ali, essa aqui tem chance de passar, essa aqui não tem. Então, por isso, o mercado, claro, está de olho em tudo isso. Também está de olho, para além de Brasília, nos indicadores em si, aqueles que a gente sabe exatamente o dia que vai acontecer e sabe da importância. Para começar, amanhã de manhã, ata do Copom, que é quando o Banco Central, depois que toma a decisão, e na semana passada, para recapitular aqui para o pessoal, semana passada o Banco Central elevou a taxa Selic, não em 50 pontos base, quando tinha feito na última reunião, não em 75, como se esperava, mas em 100 pontos base. Estava em 11,25 a Selic no Brasil, foi para 12,25. E não só isso, no tal do Forward Guidance, que é quando o Banco Central diz o que ele vai fazer no futuro, nas próximas reuniões, já de certa forma contratou mais duas altas da mesma magnitude, ou seja,
13,25 a Selic na reunião de janeiro, 14,25 a Selic lá para março. Isso é o que o Banco Central comentou no comunicado. Na ata, que vai ser divulgada amanhã, o Banco Central vai detalhar ponto a ponto a visão de cada diretor da autarquia monetária, o que cada um pensa, o que eles estão projetando, por que tomaram essa decisão. É fundamental para dar um direcionamento também. Além disso, o mesmo Banco Central divulga o relatório trimestral de inflação na quinta-feira, que aí aprofunda mais o aspecto da inflação em si, mas é um documento bastante importante também para ancorar expectativas. Agora a gente vai para os Estados Unidos, porque na quarta-feira tem decisão de juros do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O cenário base lá está muito consolidado de que deve, diferente do Brasil, cortar juros, cortar 25 pontos base, apesar das incertezas econômicas do futuro governo Trump. E aí, como que isso nos afeta, né? Porque a gente está trazendo isso para além de que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, juros mais baixos nos Estados Unidos tendem, e lembrando que é uma tendência, não algo consolidado, sempre as variáveis são multifatoriais, multifacetadas, então juros mais baixos tendem a fazer com que o dólar se enfraqueça um pouco globalmente, porque diminui a atratividade lá do tesouro americano, de você investir na renda fixa americana, que é considerado o investimento mais seguro do mundo e ainda paga em dólar. E para além do Federal Reserve, nos Estados Unidos também tem PIB, que vai ser divulgado, vai ter a inflação do consumidor para ser divulgado na sexta-feira, que são dados muito importantes, né, do ponto de vista macroeconômico, tanto o PIB quanto o PCI, que é essa inflação do consumo, que elas ajudam a embasar tanto os próximos movimentos do Federal Reserve, como também ajuda a embasar o contexto econômico dos Estados Unidos em meio à troca de governo que é iminente, vai acontecer em janeiro, sai Joe Biden, entra Donald Trump, e aí como que vai ser esse governo Trump 2, todas as discussões, o que é retórica, o que ele vai de fato fazer no sentido do tarifaço, vai ter dos imigrantes e por aí vai, tudo isso impacta o mundo inteiro, não seria diferente aqui no Brasil. Tudo isso para a gente ficar de olho essa semana, Luísa. E que semana, hein, Caio? Muito obrigada.